o jornalismo me fez ser assim. Então, tipo, eu até falo assim que o podcast, ele é um pouco de resgate à minha personalidade, porque eu me divirto muito fazendo. É claro que tem as histórias que são mais pesadas, né? Aham. Que tem as histórias que são mais densas e que mesmo assim eu ainda tento tirar um bom proveito delas para minha vida e, né? Eu acho que histórias são ensinamentos. Mas aí as histórias que são mais engraçadas, que geralmente tem a ver com perrengue e tal, aí Aham. eu já tento já, tipo, agora é que eu me solto e A gente vai chegar lá ainda, porque tá. eu vou perguntar, assim, algumas coisas que aconteceu, que você escutou, porque eu tenho certeza, na hora que eu vi, eu falei: "Caramba, ela tem história demais pra contar". Tem. Tipo, pra Não poder minha. não sua, Não exato, minha. mas eu quero procurar uma que tenha acontecido com você, que tenha sido inusitado, engraçada, alguma coisa, tipo, durante sua vida, na tipo, trabalhando na televisão, alguma coisa assim. Mas isso aí você Tá, vai tentando já assimilar, mas você tá. pode contar outras histórias, assim. Tem, por exemplo, Priscila, tem alguma história dessas desde quando você começou o podcast? Tá. Antes de mais nada, pessoal, é o podcast da Priscila, é o História de Imigrante, tá? É só procurar no YouTube, Arroba né? História de Arroba Imigrante. História de Imigrante lá no Instagram e no YouTube, No né? YouTube, no Spotify, na Google e Spotify. na Apple Podcast. Nossa. E tá na descrição também, tá, pessoal? Então é só vocês entrarem lá que vocês vão ver o que eu tô falando. E conta pra mim, assim, o que que você teve alguma história uma história que mais te emocionou desse pessoal? Assim, dos que você entrevistou, teve alguma, assim, daquelas que te fez emocionar bastante? Teve, acho que tiveram duas que eu chorei, assim, eu chorei escrevendo, eu chorei gravando, eu chorei ouvindo, chorei em todos os processos. A primeira delas foi Meu Marido é um Monstro. Ah, eu vi esse. Você ouviu esse? Vi. É a história da Ana. E é uma história que você fala assim, cara, eu não acredito que uma pessoa pode Só ter pode passado ser por isso filme, né? Só podia tudo. ser filme. Muitas histórias que eu escuto, eu falo, cara, isso aqui só pode ser filme. É, porque não tem lógica. Muitas, muitas histórias. Mas essa, assim, me abalou muito, porque era uma mãe numa defesa de uma filha, era uma mãe lidando com um homem com violência doméstica, e eu levanto muito a bandeira das mulheres, de ser contra essa questão de violência doméstica, ser contra, assim, tipo, a mulher abaixar a cabeça e falar sim para o marido, Uhum. porque tem que ser desse jeito. São valores meus que, quando afetam os meus valores, me machuca muito. E aí a outra história tem a ver com outro valor, que é a da brasileira, também outra luta materna, que é a da brasileira lutando pelo filho que foi vítima de violência sexual. Uhum. E esse menino, através dessa violência sexual, desencadeou uma esquizofrenia. E esse menino acabou atacando, numa defesa, num surto psicótico, acabou atacando um cara que foi tentar assaltar ele e machucou muito esse cara e foi preso. Entendi. Então, assim, eu me coloquei muito no lugar daquela mãe, porque eu sou mãe. Uma mãe, eu falei assim, gente, uma mãe que tem um filho vítima de violência sexual é uma coisa assim que eu não sei como é que tira uma raiva de dentro de uma mãe desse jeito. E aí a sequência de fatos que se sucederam após essa violência sexual, a ponto de levar o menino para cadeia, o menino tá preso. Então, isso me abalou demais. Nossa. Então, acho que quando mexe com os meus valores, me abala bastante. E nessa questão de quando machuca uma mulher. Eu acho que, principalmente, quando essa violência vem por parte de homem. Quando é a mulher machucada, são histórias que me machucam, que me ferem. Tem umas coisas que eu sempre escutei. Engraçado, desculpa perguntar, mas você, antes de conhecer o seu marido, você já teve algum abuso assim também? Não, 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 graças a não. Deus. E assim, pelo contrário, eu fui criada numa família que Que não até aceita. não que não aceita. Tipo, eu tenho dois irmãos que lavavam prato como eu. Assim, era para limpar a casa, todo mundo é para limpar a casa. E eu fui criada dentro de uma família que meu pai cozinhava e nunca foi. Assim, é claro que é dentro de uma egrégora machista, É, porque a sociedade é machista, mas dentro da realidade que se tinha na década de na 80 e década de de 80, 90, 90 que era aquilo ali. era aquilo Só ali. que, tipo, igual eu tive. Engraçado, a maioria das convidadas que eu tive aqui, elas sofreram alguma coisa com o companheiro anterior. Hum, Alguma alguma violência mental, tipo que é aquela que, né, psicológica, ou violência mesmo, doméstica, tal. Só que todas elas falaram que não é questão de só porque é homem, não, porque elas falaram que generalizar, você não pode generalizar, né? Só que eu sou totalmente. Se um homem encostar a mão numa mulher, eu sou. Nossa, eu penso assim.
como se fosse com a minha mãe. Pode ficar à vontade, isso aqui é pra Dá gente. licença. É igual assim, eu penso como se fosse minha mãe ou minha irmã. Eu perdi meu pai, ele sempre foi exemplo. Hoje eu tenho o meu padrasto, que é como se ele fosse meu segundo pai. E eles são, tipo assim, eles são daquele tipo troglodita de antigamente, sabe? Só que não são machistas. Tipo assim, minha mulher não pode fazer isso. Ela tem que ficar só em casa. Não. Então eles já são mais evoluídos, né? Nesse aspecto. E se tiver violência doméstica, assim, eu acho que eu sou capaz de fazer uma bobeira se eu, com alguém que for violentar uma mulher, igual já aconteceu com uma amiga minha já, que eu quase parti pra cima do cara. Não, mas eu acho que a maioria dos homens não é assim, não é essa pessoa que agride as Exato. mulheres, mas existem muitos. Existem. E Isso aí a aí, gente por isso que não pode negar. eu levanto muito essa bandeira, porque o que acontece? Como nós, mulheres, e assim, é um ponto de vista diferente da Uhum. vida, porque como eu não fui criada dentro dessa família machista, tem coisas que eu comecei a ver no decorrer da minha vida que eu achei um absurdo, tipo, mulher ficar quieta para homem e homem levantar a Ah, voz, é. sabe? Tipo assim, é uma coisa que é polêmico, mas eu acho absurdo a mulher que se deixa ser sustentada por um homem e a partir daí o homem passa a dominar aquele relacionamento. A mulher acaba tendo que obedecer aquele homem. Então, assim, são coisas que, para mim, isso nunca existiu porque dentro da minha família, porque minha mãe sempre foi independente, a minha mãe sempre teve o dinheiro dela, e na minha casa, na casa dos meus pais, eram muito parceiros, os dois. Então, assim, saber que isso existe foi uma coisa que aconteceu um pouco tardia na minha vida. Eu fui identificar que esse padrão feminino de subserviência ao homem, para mim era coisa de novela, sabe? Não acredito que isso está acontecendo na vida real. E depois do podcast especificamente, é claro que na televisão eu vi muitos casos, mas especificamente depois do podcast que eu comecei a tratar e a lidar com mulheres de uma forma mais íntima, eu comecei a identificar isso de uma forma muito gritante, como é comum isso. E aí, assim, a mulher muitas vezes ela aceita, não é porque ela é fraca. Não, porque ela foi condicionada, porque ela viu a mãe aceitando o pai, ela viu a avó aceitando o maltrato do avô e ficando quieta. De crescimento, né? Então, para ela, aquilo ali nunca foi questionado. Ela não questiona aquele tipo de comportamento. Ela não questiona, por exemplo, que é interessante para a mulher sair para correr e batalhar pelas coisas dela. E que, não. Às vezes, dentro da família dela, se a mãe achava que uma mulher nasce para ser mãe e para cuidar de casa, às vezes aquilo ali fica já estigmatizado dentro dela. E se ela não questiona, ela nunca acessa essas verdades que existem dentro dela. Então, é uma bandeira que eu levanto. Uhum. Só que engraçado, já apareceu já que eu já pesquisei várias assim no YouTube de mulheres que falam, não, mas eu quero cuidar do meu filho, eu quero ficar em casa, eu quero ter meus filhos, eu quero cuidar deles, né? Aí é uma opção dela. Tinha Sim. gente, ela teve que dar uma entrevista para falar assim, não, mas tem um grupo de mulheres que elas estão falando que eu não posso passar por isso, mas eu quero, é uma opção minha. Eu que quero. Aí, tipo, é tentar forçar a pessoa, entendeu? Porque eu Tem, acho que o acontece feminismo, isso. o movimento das feministas, ele bate um pouquinho nessa tecla. Eu acho que às vezes até bate demais, porque assim, para uma grande transformação, primeiro a gente precisa de uma grande pressão. É. Todas as transformações né, que aconteceram no mundo, se a gente for colocar aí a Revolução Industrial, ela no começo foi totalmente renegada pela população, não vai ter trabalho, não vai ter trabalho, e ao longo do tempo a gente viu, na verdade, que a sociedade foi sofrendo transformações Uhum. que aumentou, que ajudou aquilo, né? Que assim, parece que a gente vai se encaixando novamente. A Uhum. mesma forma aconteceu quando acabou a escravidão. Nossa, mas quem vai trabalhar nas casas dos senhorios? E as coisas até hoje, né? Assim, pelo menos no Brasil, até hoje as peças ainda estão se encaixando, né? Porque a gente ainda vive muito sobre o reflexo da escravidão, do período da escravicionista no Brasil. E o que acontece hoje com o movimento feminismo é que elas são bastante radicais para conseguir essa mudança. Eu não concordo com o Uhum. movimento feminista. Eu acho, por exemplo, assim, se é essa a vontade dela e se é uma coisa muito bem resolvida entre os dois, tá tudo bem. É um consenso entre as duas partes, Não, né? mas eu acho que isso Para faz poder. parte da liberdade feminina, ela poder Exatamente. escolher o que ela quer, desde que Exatamente. ela saiba que é isso mesmo, que ela tem o poder de escolha. Exatamente. Que ela não precisa ter medo de nada, né? De Não, que ela pode fazer o que escolher. ela quiser. Uhum. Exato. Eu concordo 100% com isso. Não. Que a mulher tem que ter a liberdade para fazer o que ela
sente vontade de fazer, né? Sim, a paridade, né? Não é assim que os Exato. homens vivem? É.